voltamos com noticiário internacional, especificamente sobre a corrida nas eleições americanas. O ex-presidente Donald Trump disse neste domingo que, se for eleito presidente dos Estados Unidos, vai voltar a impor tarifas à China. Mas dessa vez vai ser mais salgada a medida do republicano, que disse que as novas tarifas podem ultrapassar 60%. Em uma entrevista dada a uma emissora de TV americana, Trump disse que o mercado de ações quase quebrou com as suas vitórias nas primárias em Iowa e New Hampshire, mas ele rejeitou que iniciaria outra guerra comercial com a China. Trump acrescentou que espera que os chineses tenham um ótimo desempenho e que, abro aspas, adora o presidente Xi Jinping. Em 2018 e 2019, o republicano impôs tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses, em meio a uma guerra amarga, uma guerra comercial amarga entre a China e os Estados Unidos. O governo Biden manteve as tarifas e acrescentou até novas restrições que proíbem, inclusive, a exportação de semicondutores avançados, com a justificativa de que se preocupa com a segurança nacional. O ex-presidente e candidato indicado do Partido Republicano para a corrida presidencial à Casa Branca, ele segue como favorito nas primárias contra a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. Lorival Santana já volta para cá. Lorival, a gente já espera, né, esse discurso de Donald Trump ameaçando a China. Agora, hoje é outro contexto daquele de quando ele foi eleito e deu início a essa guerra comercial. Tem limite para essa atuação do Trump, para além da fronteira americana? Ele potencializou muito, tracionou muito os sentimentos protecionistas dos americanos, né? E isso depois daquela crise financeira de 2008, 2009, que levou os democratas ao poder, Barack Obama e tal. Aí ele retomou essa questão com uma outra leitura, as questões econômicas, o desemprego, um discurso contra a globalização, contra o livre comércio, contra as práticas da China, que de fato, como você sabe, são algumas práticas que ferem os princípios do livre comércio, né? O dumping, os subsídios, a interferência do Estado chinês nas empresas para alavancá-las, o que cria vícios de concorrência. Tudo isso é verdadeiro. Ele trouxe um discurso mercantilista, protecionista e bastante anti-chinês, não é? E ele fez aquela negociação realmente com o Xi Jinping. Só que a relação dele com o Xi era bastante ambivalente. O John Bolton, que escreveu umas memórias da Casa Branca, The Room Where It Happened, né? o salão onde aconteceu. O John Bolton era conselheiro de segurança nacional e presenciou as reuniões do Trump com o Xi Jinping. Eu o entrevistei quando ele estava lançando o livro e ele contou que o Trump bajulava muito o Xi Jinping e dizia: você precisa me ajudar a comprar mais milho lá do meio oeste americano, porque eu preciso daqueles votos dos estados do meio oeste, senão você vai ver o que vai acontecer. Os democratas vão voltar ao poder e os democratas são muito piores do que eu para a China e tal. Usava esse tipo de argumento. Mas quando veio a Covid e ele sentiu que a Covid, a pandemia, poderia realmente atrapalhar os planos dele de reeleição, aí ele passou a assumir um discurso muito duro contra a China, né? Cunhou aquele termo Kung Flu, né? Para falar que a Covid vinha da China, e aí realmente ele exacerbou muito as relações com a China e desde então as relações Estados Unidos-China pioraram muito. E como a China é também uma potência em ascensão, eles também, os republicanos e o Trump, vêm dizendo que o Biden é mole com a China, que só ele sabe enfrentar a China. Então, essas declarações são um capítulo dessa estratégia do Donald Trump. Mas respondendo a sua pergunta, sim, eu acredito que esse discurso protecionista e mercantilista faz muito sentido para os americanos. E a prova disso é que o Joe Biden
também, como você sabe, tem adotado políticas bastante protecionistas, e não só no campo comercial, também no campo estratégico, sobretudo com relação aos chips. O Joe Biden adotou políticas que cerceiam o acesso da China às tecnologias mais avançadas dos chips, e essa é uma das razões pelas quais existe uma ameaça pairando sobre Taiwan, que é a maior fabricante de chips do mundo. A China pensa em anexá-los, os Estados Unidos falam, nem pense nisso, que nós não vamos deixar. O embrulho é diferente, mas o produto acaba sendo o mesmo, né? Uma relação conflituosa com os chineses.